repercutindo um caso que chamou a atenção no fim de semana, especificamente no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, mas, claro, com proporções nacionais e mundiais. Afinal, se trata de um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, representante de seleção nacional, o Gabigol, que sofreu xingamentos da torcida rival com conotação racista, né? Ele foi xingado de macaco por alguns torcedores do Fluminense que estavam posicionados em em um dos setores das arquibancadas do estádio Newton Santos, enfim, onde aconteceu a partida. Esse relato foi feito pelo próprio Gabigol numa postagem nas redes sociais. O Flamengo, claro, repudiou veementemente esse episódio lamentável que aconteceu ali no finzinho da partida com esse jogador importante, demonstrou estar ao lado do Gabigol, reiterando, né, o fato de racismo ser crime. O Fluminense também na mesma linha, disse que ia averiguar o caso, buscar informações sobre qual era o personagem, se de fato era um torcedor ligado ao quadro associativo do clube, para tomar as devidas medidas. Tivemos também no fim de semana um jogador de São Paulo, Vitinho, que da mesma maneira sofreu também com injúrias raciais em redes sociais, um movimento, infelizmente, né, que está impregnado na sociedade, e o futebol, como reflexo disso tudo, também tem esses respingos muito tristes, né? E o Gabigol, então, é um cara de posicionamento, né? Tá sempre embarcando em causas importantes como essa, atingido, se pronunciou, e a gente vai acompanhar o desenrolar desse caso, né? Bruno, é importante que a gente ressalte que existem duas formas de lidar com isso. Uma preventiva, evidente, é conscientização, o envolvimento dos jogadores, dos clubes, da sociedade como um todo, das autoridades, campanhas, fundamental. Alerta nos estádios, avisos e tal. E a outra é, diante de um caso como esse, apurar e punir. De forma cachapante, para que qualquer pessoa que pense em fazer qualquer comentário saiba que vai se dar mal. Porque também não adianta você fazer campanhas educativas, porque todo mundo é contra o racismo. Não tem alguém que vai aparecer, não, eu sou a favor do racismo. Todo mundo é contra o racismo. Mas entre ser contra o racismo, na teoria, e você parar de ver histórias como essa que você acabou de descrever, e que são absolutamente horripilantes, reprováveis, vai uma distância muito grande. Então, a impunidade acaba sendo um motor da repetição. Isso acontece em outros países e nem por isso a gente tem que abençoar. Como é que eles vão fazer a investigação de um caso como esse? Câmeras? Chamar toda aquela ala para depois, tentar extrair os nomes? Como é que faz um negócio desse tipo? Como é que você faz uma investigação desse tipo? E existem prazos, existe experiência? O que a gente pode esperar? Se é que você tem informação agora, evidente. Não tenho, Eneg, mas é difícil esperar realmente alguma situação que se postergue ali depois do apito final, né? A gente tem, em alguns casos históricos, né, aqui no futebol brasileiro, o ex-goleiro da Ponte Preta, o Aranha, né, quando defendia o Santos, e também foi alvo de insultos raciais num jogo contra o Grêmio. A partida se paralisou exatamente naquele instante, né, e houve uma tomada de decisão muito imediata. Mas ao longo, de fato, da história do futebol brasileiro, são raros os acontecimentos em que, por exemplo, o Gabigol parasse exatamente naquele instante que estava descendo as arquibancadas, né, os degraus em direção aos vestiários, parasse e chamasse alguém da polícia e fizesse a denúncia naquele instante, né? E sabe qual é o problema? Isso sempre é tratado no futebol brasileiro e no futebol mundial, como caso pontual. E não é caso pontual. Isso está impregnado na sociedade. Enquanto a gente tratar como caso pontual, a resolução vai ser sempre muito complicada. Deixa eu perguntar uma outra coisa. A gente tem câmera para definir impedimento. A gente tem o VAR. A gente tem sistemas todos para garantir o bom funcionamento do futebol. Não é parte do bom funcionamento do futebol e do bom funcionamento da sociedade que a gente tenha câmeras capazes de observar o estádio, que também não é tão complicado assim. Eu me lembro que no discurso de posse do Donald Trump, e o discurso de posse do Obama e outros discursos de posse dos Estados Unidos, eles conseguiram fazer um sistema de câmeras que você conseguia ver o rosto de absolutamente todas as pessoas presentes
Não, assim, 200, 300, 400 mil pessoas, e com um sistema de câmeras você conseguia ver o o rosto de cada um. Existe essa possibilidade, porque também garantir o bom funcionamento do futebol é isso. Isso é discutido em alguma federação? Isso não é discutido? Isso que eu estou falando é marciano? Eu acho que essa discussão, de fato, ela não é trazida à realidade do futebol, né? Que a gente vê até essas arenas modernas em que sim, há sistemas modernos de câmeras que conseguem essa detecção facial com um pouco mais de boa resolução, né? Entram mais a fundo. Agora, medidas que rebatam esse tipo de situação criminosa, eu sinceramente nunca vi. Porque a gente vê aqueles beijinhos em ginásios, né, em jogos do basquete, a gente vê que dão um close num casal que está fazendo carinho um no outro, ou bebendo uma cerveja, e as pessoas se veem e fazem até tchau pro telão, quer dizer, sistemas existem, né? Não é uma coisa absurda de fazer. E fazer isso para a segurança das pessoas e para a integridade da sociedade, eu acho que seria uma discussão moderna. Bom, vamos acompanhar, Bruno Camarão, tendo novidades sobre esse caso, qualquer outra novidade, volta para contar pra gente. Valeu.